Shalom, eu me chamo César Alexander, eu sou aluno do Moré André Klein Rosa. Estou aqui para agradecer ao Moré Klein por todos os ensinamentos que ele me deu sobre Torá, sobre Kabbalah, né? Todos esses ensinamentos maravilhosos, né, que têm contribuído muito para a minha vida, né, tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida material. E eu gostaria muito também de agradecer ao Moré André a respeito do meu mapa cabalístico. Esse mapa cabalístico que o André fez para mim, ele é muito assertivo, né? Ele fala muito a respeito da minha reencarnação passada, fala também de vários arquétipos, né, da minha vida, fala também do que eu estou passando no momento, né, das minhas vitórias, das minhas derrotas. Ele me dá um direcionamento para a minha vida material, espiritual. Ou seja, é um mapa excelente. Se você tem algum interesse em fazer um mapa cabalístico com o Moré André, eu recomendo esse mapa cabalístico. É um mapa excelente, é muito cheio de detalhes, né? Fala tudo com os mínimos detalhes da sua vida, de reencarnações passadas, de coisas de agora, de coisas que vão acontecer. Então, você tem um direcionamento para toda a sua vida, é algo que você pode carregar com você, que você pode estudar esse mapa cabalístico, você pode ler, você pode ter um direcionamento. Então, é um excelente mapa. Eu recomendo 100% você fazer esse mapa. E se você também tem algum interesse em se juntar ao grupo, estudar Kabbalah, fazer as meditações, fazer as orações junto com o grupo do Moré André, é só você acessar pelo WhatsApp, através do Google Meet. Você tem interesse em estudar Torá profundamente, aprender sobre Kabbalah profundamente, se inscreva no canal do professor Moré André Klein também, que é um canal excelente. Tem ensinamentos muito profundos que vão agregar muito na vida de vocês. Bom, gente, aqui eu agradeço por tudo. Shalom, Lihetraot. Canção masculina e canção feminina. O Rabi Shimon explica a palavra shir, não é, da canção. Geralmente a gente vê muito isso também nos Terlim, Shir Hashirim, não é, que é cântico de Shilomon, está na forma masculina. Então a palavra shir está na forma masculina e o canto para Shem uma nova canção, porque se refere à arca, que é Malhut, juntamente com está armazenado nela Zerampim. E Zerampim é o masculino, apresentando que Deus originalmente tinha sua mão direita no peito de seu filho, Israel, para protegê-lo. Mas quando Israel pecou, ele colocou sua mão em suas costas para jogá-lo para seus inimigos. Muito bem. Vamos entender então tudo isso. Ó, canta para Hashem uma nova canção, Hebreu Shin, do Terrilim 98.1. E a palavra aqui é mesmo Shiro, não é a palavra Shira, mas aqui está Shiro, tá? Em outra composição. E diz o seguinte aqui, não é? Essa música é masculina. Ela pergunta qual é a diferença que é Kishir, não é? Acompanhado de um Vav ali, está na forma masculina. Moshe diz, Shira é feminina, como diz. Então cantou esta canção, né? Hebreu Shira.
Shemot 15:1. Vamos ver aqui também no Shemot 15:1 a palavra Shira. A palavra Hashira está aqui na frente. Então, Shira está aqui na frente com 2 reis. E aí a palavra é Hazot. Hazot Ladonai Vaimerhu. Então, é aqui que o Zohar traz essa discussão sobre a canção masculina e feminina. Então ele pergunta, qual a diferença aqui entre X na forma masculina? Moisés disse a Shira feminina, como diz, ele cantou esta canção, hebreu Shirá, não é com ré no final. Shemot 15:1. Ele responde, é porque ali com Moisés era apenas a arca por si só, já que Zote, né, a palavra Zote, que é este, ele significa aqui, aqui a gente tem o Hazote, né, a palavra que está descrita lá, né, que é este, um pronome demonstrativo. Então, este Malhut que se chama Zote. Então, quando a gente lê Zote, este é Malhut. E também a arca deixou no exílio suas multidões, a Sherená e Israel. Nada mais. Por isso diz em hebraico Zote, né? E Shira, canção, que é o feminino, porque se refere a Sheriná, que é feminina. No entanto, aqui a arca saiu, e a arca que é Malhut, a todo o nosso planeta, ou um sistema espiritual acima, não é, do nosso planeta, também chamado de Malhut, com o que está gravado nela, que é a própria Zerampim, que é masculino. Então diz um novo Shir, que é masculino. Então vamos lá. Aqui nós estamos falando de 2 aspectos sefiróticos, não é? Um aspecto é Malhut e outro aspecto é Zerampim, que são as 6 sefirotes. Como Malhut aqui é feminina, a questão do feminino na linguagem da Torá, ela significa recepção, aquilo que recebe. E nós aqui recebemos tudo, não é? E então, por que ele fez coisas maravilhosas? Foi o que ele fez com os filisteus. O que ele fez com suas divindades? A mão direita dele ganhou-lhe a vitória. Terli 98:1. Quem significa em si? Quem é ele? É esse salmo em si que é Sheriná, que é referido como um salmo, porque um alto espírito santificado, Zerampim, foi armazenado nela, direto dela, né? Direto dele. O que é? É essa qualidade que o velho herdou. Abraão, que é Hesed, esse direito de apegar a esse salmo e não abandonar nas mãos de outro. Aqui devemos revelar uma coisa. Durante todo o período em que esse direito, que é Hesed, desejou realizar um milagre, ele manteve esse salmo e colocou Israel em quem a Sheriná está vestida diante dele para segui-la como um pai, cujo direito está agarrando-a pelo peito de seu filho, à sua frente, e diz: quem ousa se apresentar de meu filho? Né? Assim que peca contra o seu pai coloca a mão em seu ombro pelas costas e o joga para seus inimigos. E ele explica. A princípio diz, por assim dizer, o teu direito, Hashem, é glorioso, né, no poder. E Bid 6. Quem está no poder? Isso é como está conhecido, o poder que é Israel. Na Arábia, chamam o baú do homem de poder. Né? Um baú é chamado de poder. E a Escritura diz que o direito que recebe é glorioso e mantém o poder, ou seja, na área do peito de Israel, que é chamado poder, ou seja, Kevod, não é? E continua. Ele diz quem é que se atreve a aproximar-se do meu filho, não é? Depois está escrito, ele tirou a sua mão direita da sua de diante do seu inimigo, errar 2:3, e porque colocou a sua mão direita sobre seus ombros, não é? De Israel, sobre os ombros de Israel, e empurrou para a mão daquele que os odeia. No início, sua mão direita estava na frente de Israel, em sua área do peito,
para segurá-lo, mas na sequência a direita dele estava de costas sobre os ombros para empurrá-lo. Aqui diz: a sua mão direita e o seu santo braço lhe renderam a vitória. Terrini 98:1. Isso significa com os dois braços, né, para mantê-lo. Mais ou menos isso. Então ele continua aqui, que Hashem mata e dá vida. Rabi Yossi pergunta como Hashem pode matar quando o nome Yud Rei Vav Rei é um elixir da vida, em que a morte não existe. E o Rabi Shimon explica que ele mata o corpo, mas a vida dá vida à alma. Ele baixa a alma ao Seol para purificá-la e depois a elevar ao seu lugar, do Jardim do Éden. Rabi Yossi conclui dizendo que pelos próximos 22 anos ele não tem mais permissão para trabalhar em coisas comuns do mundo, mas ele tem que estudar os assuntos que se seguem a partir do que ele aprendeu com o reino superior. O Rabi Yossi abriu a discussão com o versículo Hashem mata e dá vida, desce a sepultura e levanta, 1 Samuel 2,6. Este versículo, em particular, requer mais estudo. Hashem mata? Eis que esse nome Yud Rei Vav Rei é um elixir da vida. Para todos a esta coisa, a morte não prevalece nele, nem em todos os lugares. Este nome de da vida é a todo mundo. Qual é então o significado de Hashem mata? Que as pessoas poderiam pensar que ele mata todos os seres humanos. Certamente o nome Yud Rei Vav Rei mata. Como causa a morte, você pode pensar em dizer que quando sai uma pessoa, ela morre porque enquanto ainda prevalece dentro dela, nenhum dos acusadores do mundo poderia causar dano a ela. Mas quando ela se afasta de todos os promotores, imediatamente se apoderam dela e a pessoa morre, mas não é bem assim. Ele responde, mas Hashem mata. Quem ele mata? A extensão desse outro lado, significando o corpo, ou seja, a extensão do lado negativo, que é o próprio corpo que tem os desejos impuros. Porque quando essa extensão do outro lado vê o brilho glorioso do santo bendito seja ele morre instantaneamente e não pode existir nem um instante. Assim que a extensão do outro lado é morta, não é? Porque a mata, é removida do mundo. Ele imediatamente dá vida. A quem ele dá vida? Para aquela extensão do Espírito do Santo que é derivada do lado da santidade, significando a alma. Ele a revive e a sustenta para uma existência perfeita. E tudo é realizado pelo Santo bendito seja ele, de uma só vez e ao mesmo tempo, ou seja, ele mata o corpo e revive a alma. E é por isso que está escrito, Hashem mata e dá vida. Está escrito, ele desce a sepultura e levanta, o que significa que ele abaixa o espírito do santo, significando a alma, ao Seol e banha lá no fogo que está no Seol para purificá-la. Ele instantaneamente a levanta e a leva para seu lugar apropriado no Jardim do Éden. E eu e meus amigos, durante esse período em que deixei o mundo, meu espírito se foi e partiu imediatamente até um pouco mais tarde, quando o Santo Bendito seja ele, me trouxe de volta à vida. Durante esse tempo, meu corpo esteve morto, durante o tempo em que meu filho começou com essas declarações. Sua alma escapou e voou e encontrou ao encontro da minha alma que estava se levantando de sua imersão. Como mencionado acima, o reencontro, onde quer que fosse, lá eles a condenam e a julgam em receber 22 anos de vida, por causa das declarações, das lágrimas do meu filho. A partir daqui, preciso me esforçar no que observei ali, porque não me é mais permitido lutar para assuntos desse mundo, depois de ver o que vi. O Santo Bendito seja ele, deseja que eu não me esqueça de nada. Muito bem.
o que é uma declaração de que, né, Deus dá e Deus tira, né? E tudo no final é por um bem maior, não é pelo bem da alma. E muitas pessoas se apegam ao mundo do corpo, não é? E aí continua aqui, Iá, que é a primeira parte do tetragrama, Yud-Re me castigou severamente. A Biose diz que Davi passou por todos os tipos de provações, mas Deus sempre o salvou por causa da sua confiança no mundo acima. Davi raciocinou que havia recebido todos os seus castigos nesse mundo, então ele foi purificado e não seria punido no mundo acima. Isso significa que todos os processos duros, os castigos, aquilo que mais às vezes reclamamos, são as sentenças que não vão nos permitir punição no outro mundo, não é? Ele abriu a discussão com o versículo: Iá me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Terrilim 118, 18. O rei Davi diz: Iá me castigou severamente, não é? Sobre tudo que foi feito neste mundo, e falou com confiança que tinha naquele mundo. Mas ele não me entregou até a morte, porque de tudo o que aconteceu nesse mundo, que ele foi perseguido, escapou de todos os seus perseguidores para uma terra estranha, na terra de Moabe. E na terra dos filisteus, o santo bendito seja ele, o salvou e não o deixou morrer. Ele disse: Mas ele não me entregou até a morte, sobre sua confiança naquele mundo, o eterno. Davi disse: Se eu pequei aqui contra o santo bendito seja ele, eu já fui ferido aqui e recebi meu castigo aqui mesmo em Malrute. Ele me purificou de todos os meus pecados e não deixou os meus castigos para aquele mundo que está depois da minha morte, definitivamente. E me castigou severamente neste mundo para me purificar, mas ele não me entregou até a morte naquele mundo para se vingar de mim lá. E o Rabi Yossi voltou a falar de si mesmo e disse: Quanto a mim, o santo bendito seja ele, já me purificou, já me purificou uma vez neste mundo. A partir daqui preciso ter muito cuidado e tomar cuidado para não me envergonhar no mundo vindouro. Então, daí, Davi diz: Se eu pequei aqui contra o santo e bendito seja ele, é, todos os meus pecados não deixou o meu castigo para aquele mundo, né? A gente já leu aqui. Então, Rabi Yossi voltou a falar de si mesmo e disse: Quanto a mim, o santo e bendito seja ele, já me purificou uma vez neste mundo. A partir daqui, preciso ter cuidado e tomar cuidado para não me envergonhar no mundo vindouro. Veja, a ideia que é construída aqui é incrível, né? Porque, querendo ou não, aqueles que são cobrados nesse mundo não pagarão do outro mundo. E aqueles que não são cobrados nesse mundo certamente não terão nenhum tipo de benefício, porque eles receberam tudo aqui, não é? Então, isso mostra, pelas palavras aqui do Zohar, que o castigo ele é benéfico, ele serve para purificar a alma. Então, quando acontece alguma coisa com você, aquilo que machuca mesmo, principalmente no nosso ego, isso significa o quê? Que você já pagou, né? Passou por mais uma etapa. Mas a etapa não era um castigo de castigar, vou castigar porque isso é prazeroso para mim. Não, o Eterno não faz assim. Ele mata e dá vida, mas no final, o interesse disso tudo é que a pessoa tenha vida, para que a pessoa saia desse mundo sem pecados, não é? Ela saia sem ter nenhum tipo de pecado nesse mundo. Isso significa então que ela tem que aguentar a pancada, não é? Mas às vezes não é nada fácil, né? Aguentar essa pancada não é nada fácil. Muito bem. Nosso pai morreu no deserto. O filho do Rabi Yossi fala sobre por que os filhos de Zeloferrade, as filhas, na verdade, né, mencionaram que seu pai morreu no deserto, quando, na verdade, muitos dos seus filhos de Israel haviam morrido no deserto.
Ele diz que eles morreram após o pecado do bezerro de ouro. E antes que a Torá lhe fosse dada, Zeloferrade não conhecia a Torá e liderava aqueles que falavam contra Moshe. Então suas filhas pensavam que Moshe o odiavam. As mulheres não falavam apenas diante de Moshe, mas apenas diante de todos os aqui caciques, na verdade, são os príncipes das nações, também para que tivesse certeza de ter um julgamento imparcial. Em sua humildade, Moisés então se desqualificou de julgar o seu caso, mas o levou diante de Deus. O filho do rabino diz que Zeloferrade morreu através das palavras da sua boca, mas que seu pai, Rabi Yossi, foi ressuscitado através das palavras da boca de seu filho. Os outros rabinos falam sobre ficar na casa de Rabi Yossi por 7 dias, até que a sua alma se estabeleça de volta ao seu lugar, mas eles decidem ir ao sogro do Rabi Eleazar primeiro e depois voltar a Rabi Abba e Rabi Eleazar, percebem que a sabedoria dos filhos dessa geração nunca mais será vista até a vinda do Messias, ou seja, era uma sabedoria muito elevada que escreveu o Zohar. A criança, seu filho, abriu a discussão com o verso: Nosso pai morreu no deserto e não estava na companhia deles. Isso é o Bar Midbar 27:3. Há um tonal acima do Pai Nosso, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, Bar Midbar, não é? Onde diz Nosso pai morreu, 27:3. Bar Midbar 27:3. Então veja aqui. Então a palavra aqui é vino, né? Então aqui existe um tonal aqui acima, tá vendo? São dois outros símbolos que estão no tamim de cantilações. Como o assunto tem sido cantilação, então a gente tem dois tonais aqui, ó, principalmente em cima, não é, do beit aqui, ó, avino. Então vamos seguir aqui o que o Zohar constrói em relação a essa questão. Então há um tonal acima do Pai Nosso que significa zarkar, cuja a conotação musical alonga a pronúncia da palavra, né? Arra, santos devotos, e quando a dor se prolonga ao ler o Pai Nosso, ou seja, essa palavra, esse tamim chamado zahar, não é? Não há dor, mágoa do espírito, da alma, exceto quando se lê assim: Pai Nosso, quando está doendo no coração, morreu no deserto. Ele pergunta: será que os outros não morreram no deserto? Do deserto? Porque ele é marcado por dizer que morreu no deserto. Foram milhares e dezenas de milhares que morreram no deserto. Por que só ele? Ele responde: só que tanta gente está sem ele, sem, né, ele. Alguns deles dizem que o coletor de madeira era Zoloferrade, porque diz: mas ele morreu em seu próprio pecado. Bar Midbar 27:3. Alguns dizem assim, os outros dizem assim: soube no dia em que meu pai caiu em seu leito de enfermidade, eles me ensinaram isso, e ouvi o que eu vi, que meu pai me proibiu de revelar, e me ensinaram que havia muitos e muitos que morreram no deserto, e não por causa dos pecados de Cora, ou por causa do pecado dos espiões, quando foi decretado o terrível julgamento, de que todos morreriam no deserto, mas morreram antes da entrega da Torá, e depois que eles, aqueles que enganaram o mundo, ou seja, as multidões mistas e aqueles que não seguiram, fizeram um bezerro de ouro. Zoloferrade poderia estar entre esses seguidores, mas não há nenhuma prova definitiva do que está escrito. Mas ele morreu em seu próprio pecado, de que ele era coletor de madeiras, não é? No entanto, o pedido que essas filhas alegaram foi que ele morreu no deserto e que eles, Zelofeade,
um chefe da casa de José, e que não era devidamente versado nos modos de Torá, não podia, portanto, tornar-se um príncipe, e foi ele que não guardou os lábios de falar contra Moshe, como se diz, e o povo falou contra Elohim e Moshe. Bar-Midbar 21:5. Zelofehad foi o porta-voz, e sobre ele está escrito, e muitos, da palavra do Erev Ravi, muitos da palavra Ravi, o povo de Israel morreu. Isso é no próprio versículo 6. Porque ele era um homem que não era versado em Torá. Ele era um chefe, não é um Ravi, de uma tribo familiar, um príncipe, né, da descendência de Yosef, e uma descendência de Menache, porque ele pecou no deserto ao falar contra Moshe. Suas filhas pensaram que Moshe nutria ódio contra ele. Por isso, apresentaram suas queixas a Moshe e Eleazar e a todos os chefes tribais. Os chefes da família, eles não falaram com Moshe sozinhos, exceto na presença, por quê? Em sua presença, porque eles tinham ciúmes dele, ciúmes de Moshe. A partir daí, entende-se que quem tiver dúvidas sobre o juiz deverá apresentar outros juízes e aumentar o número de pessoas para estar com esse juiz que ouvirão os processos de julgamento, e ele terá medo dele, não terá escolha a não ser julgar corretamente. Se ele não o fizer, eles o rejeitarão de julgar as provações, né? Mas não estavam cientes de que Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. Bar-Midbar 12:3. Eles não estavam familiarizados com as qualidades de Moshe. Quando Moshe percebeu tudo isso, disse a ele: Vejo que toda essa reunião de grandes homens de Israel e todos os chefes de família e os chefes da congregação estão se aproximando de mim. Então Moshe imediatamente se desqualificou de julgar, como está escrito, e Moshe trouxe a causa deles diante de Hashem. Bar-Midbar 27:5. Outros juízes não se comportam assim. Mesmo que haja uma grande reunião sobre ele, esses juízes são considerados insolentes, não tendo humildade que Moshe teve. Louvada seja a sorte de Moshe. E o Rabi Eleazar e os amigos ficaram contentes. A criança disse: Estou voltando ao tópico anterior para falar sobre essa morte pausal, né? Essa nota, perdão, gente, essa nota pausal chamada Zarcar, que está na palavra de nosso Pai, né? Então a gente tem lá Vino descrito, então ele está voltando aqui para essa nota, veja, uma nota pausal. Por que pausal? Quando a gente, não sou nenhum razão, né, gente, mas um pouquinho que a gente sabe, a gente entende. Veja, aqui nessa nota nós temos, ó, um mergulho, uma subida e uma pausa, tá vendo? Ela interrompe esse ave aqui, não é? Então ela começa, é lógico que eu não vou saber fazer a nota musical aqui, mas ela começa, veja, ela vem do alto, o som mergulha, sobe novamente e é interrompido. Então há uma pausa. Logo depois começa-se a segunda parte aqui, não é? Da palavra, veja, e depois o mesmo zarcar na cantilação da Torá é feito novamente. Então, eu tenho estudos sobre isso, quem quiser é só me pedir, depois eu envio, né? Isso é interessante para quem vai fazer a cantilação da Torá, porque a Torá ela não é lida, ela é cantada. Muito bem. Então, nessa palavra da cá, que está na palavra nosso pai, e nosso pai morreu no deserto, sua forma é comparável a uma cobra que fica pendurada em suas costas e puxa sua cauda para dentro da sua boca.
E esse desenho desses arcar está na nota musical dos arcar, que é desenhado sobre a palavra Pai Nosso. Fala com que Zeloferrade morresse no deserto através das palavras da sua própria boca. A criança levantou-se rapidamente e segurou a nuca do pai, chorou e disse: Este Zeloferrade morreu falando, e você, meu pai, voltou a este mundo através da fala, ou seja, através das falas das lágrimas da criança. O pai abraçou e beijou novamente. Rabi Eleazar e os amigos choraram e o pai chorou junto com eles. Todos o pegaram, a beijaram, todos os lábios sobre suas cabeças e sobre seus olhos, e seu pai chorava com ele. Muito bem. Rabi Eleazar disse-lhe: Meu filho, já que você falou sobre este assunto, diga qual é o significado de mais ele morreu em seu próprio pecado. A criança disse: Pai, eles perguntam por que uma palavra ele morreu e não foi suficiente para ele. Qual era a necessidade deles dizerem que ele morreu no deserto? E também que morreu por causa do seu pecado. Qual é a necessidade? Só isso com a epicção das arcar, que é sobre a palavra nosso Pai. A cobra que estava enrolada acima com o rabo, não é? A nota musical alonga a pronúncia. Por isso está escrito no seu próprio pecado. O que há em seu próprio pecado? E este pecado dessa cobra, o que é? É como o discurso na boca que ele falou contra Moisés. A razão, mas ele morreu no seu próprio pecado, se entende da cobra que está enrolada com a sua cauda, já que ele tirou o poder de contaminação daquela cobra primordial, falando contra Moshe. Isso certamente é seu próprio pecado. O Rabi Eleazar o pegou no colo e nos braços, e todos os amigos choraram. A criança disse-lhes: Eruditos, deixai-me com meu pai, porque a minha mente ainda não se acalmou. E o Rabi Eleazar disse a Rabi Yossi: Qual é a idade que a criança em dias e anos? Qual é a idade dele? Ele respondeu-lhes: Amigos, não me perguntem isso, porque ele ainda não chegou ao seu 5º aniversário. Rabi Eleazar disse: Céus, né, o céu me livre, estamos considerando isso apenas como um olhar benevolente. Mencionou 5 anos, são mais 5 anos em que não haverá arado, nem colheita. Bereshit 45:6. E você também não colherá para sempre. E o Rabi Eleazar disse: Rabi Aba, ficaremos aqui até 7 dias, para que a alma se estabeleça em casa, porque durante os 7 dias, depois que a alma deixou o corpo, ela ainda está nua. Agora que a alma de Rabi Yossi partiu e voltou, ela podia não se estabelecer de volta em seu lugar até que 7 dias tenha passado. Rabi Aba disse que está escrito: Abrirá a mão ao teu irmão, aos teus pobres e aos teus necessitados. Devarim 15:11. Já ensinamos esse versículo que o impediram que uma pessoa não abandone seus pobres e de outros pobres. Aqui Rabi Yossi, seu sogro também, está em seu leito doente. Vamos fazer uma gentileza para ele. Quando voltarmos, entraremos aqui pela segunda vez, enquanto formos e viermos por esse caminho, observaremos o, o avivamento dos mortos. Rabi Eleazar disse: Isso é definitivamente com razão. Beijaram a criança, abençoaram-no e foram embora. Rabi Aba disse: Eu me pergunto sobre os filhos desta geração, como eles são fortes, como as montanhas altas, poderosas.
Rabi Eleazar disse: Louvado é o destino do meu pai, que ele é líder desta geração. Durante sua vida, o santo bendito seja ele, desejava estabelecer suas duas estivotes, suas duas casas de estudo, e quer torná-lo um grande e elevado assentamento, porque não haverá outra geração como essa, não é? Até que eles foram embora. Isso aqui consagra como de toda a história da humanidade, não é? Os sábios do Zohar como a única geração que podia trazer esse Zohar explicado como ele é.